Então, tudo tranquilo em casa? Mais uma pitada de português e agora, paralelismo. Paralelismo não é uma matéria que vai cair de uma forma normal, recorrente, tá? E ao mesmo tempo, é uma matéria que, se aparecer na sua frente, ela vai aparecer com uma outra pergunta. Dificilmente, nas últimas questões que você pega no Brasil, aí você pensa em várias situações, você vai encontrar uma questão inteira de paralelismo. Mas haverá uma pequena preocupação em relação a isso. O que é essa ideia do paralelismo? Então, o paralelismo é quando a gente faz duas ou três frases, normalmente com a palavra e, com a ideia de adição, de vez em quando podendo ser com a ideia de alternância, finalmente o ou, né? Mas o paralelismo é quando você põe duas ideias similares, que haja uma correspondência entre elas, tá certo? Então, eu posso combinar palavras, ideias e análise sintática, por isso que o paralelismo pode ser semântico, sintático ou morfológico. Então você vai agrupar no mínimo duas informações, e essas duas informações elas têm que estar casadas com a mesma mensagem, não a mesma interpretação, a mesma correlação de elementos. Então, se eu usei um substantivo aqui, eu não posso somar, normalmente o paralelismo é com soma, eu não posso somar com uma outra palavra que seja uma ação. Então, se eu tenho verbo, eu tenho verbo, se eu tenho substantivo, eu tenho substantivo, você vai ver nas situações que vão aparecer aí. Vamos lá. Primeiro exemplo. Há uma placa, não sei se ela é montada ou não, tá? Mas assim, pergunto para vocês, há uma falta de paralelismo nessa placa? O que está sendo proibido aí? Bicicletas, fumar e cães. Sim, há uma falta de paralelismo. Por quê? Você está proibindo dois substantivos, bicicleta e cães, e um verbo, uma ação. Então, você poderia colocar cigarros. E aí você resolveria essa frase, a placa continua sendo estranha, porque onde já se viu proibir ao mesmo tempo bicicleta e cigarro, né? Tudo bem? Ou é um ou é outro, mas não vem ao caso. Mas ou você proíbe todo mundo que é substantivo, ou você, que é o caso dessa placa agora corrigida, ou você proíbe tudo que for verbo. Mais uma ideia, essa que caiu no vestibular, uma questão discursiva. Havia duas perguntas, obviamente. Tá? A segunda eu vou falar para vocês. Há paralelismo na fala da mãe? Vamos lá para a frase inteira. Mãe, para que a gente está no mundo? Trabalhar para nos amar e para fazer desse mundo um mundo melhor. Ah, sua danada, você nunca disse que tinha senso de humor. Perfeito. Aí vem a frase número 2 da mãe: para trabalhar, para nos amar e para fazer desse mundo um mundo melhor. Ela tem paralelismo? Você colocaria o quê? Então, quando é vestibular, você coloca assim: letra A, paralelismo, e letra B, pode ser justifique sua resposta. Sim, há o paralelismo. Por quê? Quando você pega a fala da mãe da Mafalda, você verifica que ela colocou o para, que me dá uma ideia de finalidade, tá? Com verbos no infinitivo, para trabalhar, para amar e para fazer, né? Desse mundo melhor. Então, existiu sim com essa ideia de finalidade, com esse verbo no infinitivo, com essa a gente chama isso aí de oração subordinada adverbial final reduzida de infinitivo. Lembra que oração reduzida a gente viu recentemente, tá? Então, quando você pega esses verbos no infinitivo associados ao para, lembre, isso não é erro gramatical, isso não constitui um erro. Alguns alunos acham, o professor de redação pede para que não repita. Mas se você não repetir, provavelmente eles vão descontar algum ponto de você. Se você quisesse desenvolver essa oração, ficaria para que trabalhemos, para que nos amemos e para que façamos desse mundo um mundo melhor. Tá certo? Aí você fez a oração desenvolvida com o mesmo valor e finalidade. Mas sim, ela tem paralelismo. Mais uma. Essa aqui é uma notícia que saiu na UOL faz tempo, em 2011, né? Empolgado com o Rio, presidente do UFC prevê abrir escritório no Brasil e evento na Rocinha. Eu pergunto, há falta de paralelismo nessa notícia de esporte? Cliquei aqui, você pensou em casa, sim, está faltando paralelismo. Aí já está arrumado ali, ó. Presidente do UFC prevê, o que ele prevê? Abrir escritório na Rocinha e abrir escritório no Brasil e evento na Rocinha. Você verifica que ele está somando com aquele E depois da palavra Brasil, que é uma adição, ele está somando a ação de abrir escritório com um substantivo, que é evento na Rocinha. Então, ou você coloca, prevê abertura de escritório no Rio e evento na Rocinha, que aí você com esse E estaria somando
dois substantivos, ou você coloca assim, prevê abrir, né, uma ação, escritório no Brasil, e fazer evento na Rocinha, seria uma ação. Então, para ter paralelismo, normalmente você vai ver um monte de exemplo aí com a palavra e, é um ou outro caso que vai ter a palavra ou, tá certo? Mas o que eu queria chamar a atenção? Bom, primeiro que lembra, não fique estressado, não é uma coisa muito grave. Inclusive, na redação, muitos professores, na hora de corrigir, eles pegam o contexto e acabam esquecendo um pouquinho dessa pergunta ou dessa preocupação com a correção do paralelismo. Mas se você estiver somando duas informações, ou você vai somar com substantivos, ou você vai somar com orações. Mais um. Olha para cá. Desejamos dinheiro e ter saúde. Há paralelismo nessa frase? Uma coisa que você provavelmente já deve ter falado. Olha qual é o defeito dela. O que é que nós desejamos? Com aquele e, nós desejamos duas coisas. Dinheiro e ter saúde. Então, você está somando. Quem deseja alguma coisa, o verbo desejar é tranquilo direto, e esse estaria somando dois objetos diretos. Mas o primeiro objeto direto, dinheiro, é um substantivo. E o segundo objeto direto, ter saúde, é uma oração. Então, aqui há falta de paralelismo. Falso, aqui não tem paralelismo. Aí você pode arrumar de três formas. Tira o verbo ter, desejando dinheiro e saúde. Deixa o verbo ter duas vezes, desejando ter dinheiro e ter saúde. Ou deixa como locução verbal, desejando ter dinheiro e saúde. Perfeito? O rapaz não só engana, como é desrespeitoso com as pessoas. Nessa frase, há paralelismo? Se verdadeiro ou falso. Tem paralelismo? Também não tem. Vamos lá. O rapaz não só engana, como também. Lembra? O casamento do não só com como também tem valor de adição. Tá? Então, o que acontece? Você está somando que ele engana com ele ser desrespeitoso. Então, você está pegando um verbo de ação com um adjetivo ali do lado. Você poderia arrumar a frase assim: não só engana, como também desrespeita. Aí você teria feito uma soma de duas orações. E ali, não só é enganador, como também é desrespeitoso para com as pessoas. No caso da segunda opção, você deixa o verbo de ligação e coloca dois adjetivos. Perfeito? E essa daqui tem paralelismo? Necessito de ajuda, amigos e alegria. Essa frase tem ou não tem? Vamos lá? É a que menos vai doer o seu ouvido, porém ela está errada. Gramaticalmente ela está errada, porque esse ele, de novo ele está somando informações. O que é que você necessita? Ajuda, amigos e alegria. São três coisas. Entre o primeiro e o segundo, não veio preposição. E aí essa preposição também vai fazer falta no terceiro. O certo seria você colocar que eu necessito de ajuda, de amigos e de alegria. E tanto a palavra ajuda, como a palavra amigos, como a palavra alegria, todos eles estão associados ao complemento do verbo necessitar. Como o verbo necessitar é TI, transitivo indireto, eu preciso ter nos meus três objetos a preposição. E não é repetição desnecessária, não, é obrigatório. Eu necessito de ajuda, eu necessito de amigos, eu necessito de alegria. A única coisa que você não precisaria falar é usar o verbo necessitar duas vezes a mais. Como que pode aparecer na sua prova? Aqui é uma questão da UFSC. Você vai ver que aí só tem uma frase que é de paralelismo. Aí ele te dá, leia os provérbios itens A e B, e a citação item C abaixo. Letra A palavra é prata, o silêncio é ouro. Letra B, os sábios não dizem o que sabem, os tolos não sabem o que dizem. E letra C, há coisas que melhor se dizem calando, do Machado de Assis, no caso. Bom, a 01. Em cada um dos provérbios, observa um paralelismo sintático, que ajuda a conferir ritmo ao provérbio e favorecer sua memorização. Sozinho, no aconchego aí do seu canto. Sei lá, você está na sua casa, está no seu quarto, está no escritório, né? Qual seria essa proposição? Verdadeiro ou falso? Vou clicar. Por que ela é verdadeira? Por quê? Quando você fala a palavra é prata, verbo de ligação com prata, apesar de prata ser substantivo, aí está dando um valor de adjetivo, e o silêncio é ouro. Ou seja, na primeira mensagem usei sujeito, verbo de ligação, predicativo. Na segunda mensagem, sujeito, verbo de ligação, predicativo. Na letra B, o sábio não diz o que sabe. Você pode ver assim, ó, ele colocou o sujeito, colocou o verbo dizer e colocou uma expressão, o que sabem. E lá é a mesma coisa, os tolos, que é o sujeito, o verbo saber, que é a ação, o que dizem é outra mensagem. Aí muita gente coloca falsa nessa proposição, porque ele fala que a letra C não tem paralelismo, porque não tem uma soma de informações.
Só que se você olhar para o enunciado, você está vendo lá, os provérbios é o item A e B, não é o C. O C é uma citação. E na 01 ele fala dos provérbios, ou seja, só está falando da letra A e da letra B. No provérbio A, ocorrem duas metáforas. Eu até estou trabalhando, né, naquelas aulas extras, na semana passada, aliás, com a figura de linguagem chamada, com as figuras de linguagem, de uma forma geral. Bom, ele falou que tem duas metáforas. Vamos lá. Primeiro você põe, depois eu clico. Cliquei, dá uma pausa aí. Por que ela é verdadeira? Porque, pensa assim, nós temos duas maneiras de achar metáfora quando alguma prova perguntar para a gente. Primeiro, você tenta encaixar a palavra como. Se você conseguir encaixar a palavra como, você encaixou no texto original a palavra como, isso é metáfora. A palavra é como prata e o silêncio é como ouro. Professor, eu não aceito essa definição. Então vamos para a segunda chance. Nós temos duas chances para falar que tem metáfora. Qual é a segunda chance? Tenta verificar se estamos usando a linguagem denotativa ou a linguagem conotativa. Lembra, denotação com D, que tem o sentido do dicionário, é aquela pau, pau, pedra, pedra. O que é prata? O minério. Não tem nada a ver com a palavra. O que é ouro? Outro minério, que não tem nada a ver com a palavra silêncio. Perfeito? Então, não estou usando as palavras de forma denotativa. Eu estou usando de forma conotativa. Se eu usei a conotação, eu usei linguagem figurada. E se eu usei linguagem figurada, eu tenho metáfora. Por isso que a 02 é verdadeira. Tá? 04. No provérbio B, as orações o que sabem e o que dizem funcionam como adjetivos, que caracterizam, respectivamente, os sábios e os tolos. O que você colocaria nessa ideia? Cliquei. Ela está falsa. Ela está quase verdadeira porque esse o é um pronome demonstrativo. Lembra que a gente já trabalhou com isso? Os sábios não dizem aquilo que sabem. Então, quando você tem o e o que, e você conseguiu trocar o por aquilo, o é um pronome demonstrativo e o que é um pronome relativo. E lembra, se você tem um pronome relativo, você tem uma oração que funciona como adjetivo, mas ele vai funcionar como adjetivo não dos sábios ou tolo, da palavra o, que seria, os sábios não dizem aquilo que sabem, aquilo o qual sabem, tá? Perfeito? Então tem assim, quase uma coisinha de verdadeira aí. 08. Tanto o item A como o item C funcionam como elogios à descrição. Aí nós estamos no campo da interpretação de texto. O que é que você colocaria? Cliquei aí, dá uma pausa aí. Essa proposição está verdadeira. Tá? Olha só, eu sou muito ruim de mercado imobiliário, mas eu sei que ouro vale mais que prata. Então, olha só, se a palavra que nós estamos falando agora é prata, o silêncio vale mais. Tá? Então é melhor você ser discreto. Há coisas que melhor se dizem calando, é melhor você olhar, não ficar batendo boca. Tem gente aí na rua que não consegue aceitar uma crítica. Então fica quieto, que é melhor você ficar quieto e deixar o outro passar por burro. Inclusive hoje vai ter uma questão da UFR que fala justamente sobre essa ideia. A frase de Machado de Assis, que é a C, lembra? A citação é A e B, e a C, só a C que é do Machado, contém um pleonasmo, porque é um exagero dizer que se pode falar calado. O que é que você colocaria? Dá uma pausa aí, cliquei. Essa proposição está falsa, por quê? Pleonasmo é uma repetição desnecessária, tá? Que no caso, exagero é uma hipérbole, ou seja, ele misturou duas coisas. O que eu acho que tem aí é antítese, é paradoxo. E na 32, o provérbio B, temos uma figura de linguagem chamada paradoxo, porque é um absurdo que os sábios têm que se calar para que os tolos falem. Fico querendo olhar para a câmera e ficar olhando porque fica tudo atrapalhado. O que é que você colocaria nessa proposição? Verdadeira ou falsa? Cliquei, olha lá. Por que ela está falsa? Primeiro, é um paradoxo, alguém tem que falar, alguém que é sábio, alguém que é tolo. É um paradoxo. Mas em nenhum momento da frase B, ele falou que alguém vai ficar quieto para o outro falar. Ele está falando que os tolos não sabem o que dizem e os sábios não falam. Na verdade, ninguém está mandando ninguém ficar quieto aí, não. Perfeito? Tocando ficha. Assinale a alternativa em que a quebra do paralelismo semântico. Essa eu vou ficar quieto, não fica bravo comigo, é uma questão de Minas Gerais, se vira nos 30 aí. Bom, você deu uma pausa no vídeo. A única que é a quebra do paralelismo semântico é a letra E.
O problema da droga é muito mais grave no Rio de Janeiro. Você fala, mas essa frase está aparecendo em todas as letras, né? Olha qual é o problema da letra E. O problema da droga é muito mais grave no Rio de Janeiro do que em São Paulo do que, por exemplo, em Belo Horizonte e Santa Catarina. Qual é o defeito aí? Ele colocou Rio de Janeiro, São Paulo, que eu sei que pode ser estado e pode ser cidade, com Belo Horizonte, que é só cidade, e Santa Catarina, que é só estado. Ou ele deveria falar mais grave no Rio de Janeiro e São Paulo que, por exemplo, em Belo Horizonte e Florianópolis, aí resolveria o problema, ou Rio de Janeiro com São Paulo, Minas Gerais com Santa Catarina. Então, aqui houve um paradigma semântico, porque ele misturou estado com cidade. Só isso que é o problema da letra E, falta de paralelismo da letra E. Bom, aqui eu coloquei uma outra coisa que você faz na redação. Né? Lógico que não precisa necessariamente dessas frases, mas normalmente você vai cometer um ou outro errinho aí. Tá? Eu posso falar, eu quero saber paralelismo. Ela ama e adora a música do Lulu Santos. Eu quero saber, está verdadeiro ou falso com relação ao paralelismo, ao emprego do paralelismo? A primeira frase, clicou, dá uma pausa, pensa em tudo, tá? Mas a primeira está verdadeira. Por quê? Quem ama, ama alguém. Quem adora, adora alguém. Como o verbo amar e o verbo adorar têm a mesma regência, então esse E que está somando o verbo amar e o verbo adorar vai aceitar num único objeto direto. Então ela ama a música do Lulu Santos, ela adora a música do Lulu Santos. Aí pode ser a minha esposa, que é fã de carteirinha do Lulu Santos. Lulu Santos, manda um beijo para Cadinho. Olha só, a lá de baixo, ela gosta e ama a música do Lulu Santos. Seria verdadeiro ou falso? Clicou? Quer dizer, pensou? Eu cliquei aqui. Essa já é falsa. Porque como o verbo gostar é TI e o verbo amar é TT, você não pode colocar um objeto só, não. Tanto que eu nem animei. Não sei se isso é... Ah, pessoal, mas veio sem preposição, ele está associado ao mais próximo. O E é uma soma. Então você vai ter que falar que tanto a música ela gosta como ela ama. Perfeito? Então aí tem um defeitozinho de paralelismo. Para corrigir, você deveria escrever assim. Ela gosta da música do Lulu Santos e a ama. Se fosse o Lulu Santos, ficaria o ama. Então, como ela ama a música, espero que ela ame a música, né? Não o Lulu Santos. Aí vai rolar um ciúme, vai ter uma DR, tá certo? Então, ela gosta da música do Lulu e a ama a música. Lá de baixo, ela necessita e gosta dos pais, tá certo? Eu não quis colocar a frase muito escambosa porque não tem necessidade. A primeira frase, a terceira frase, perdão, ela tá certa. Quem necessita, necessita de alguém. Quem necessita, necessita de alguma coisa. O dos pais, como pede? São dois verbos TI que pedem preposição de. Não tem importância colocar um objeto só para elas. A última frase, ela confia e gosta dos pais. Essa frase estaria errada. Por quê? Apesar do verbo gostar ser TI e o verbo gostar, confiar e gostar, serem dois verbos transitivos indiretos TI, um pede a preposição em e outro pede a preposição de. Então você não pode colocar um complemento só para ele, não. Você vai ter que separar a frase e falar que ele confia nos pais e gosta deles, tá? Não é repetição isso. Seria repetição se você falasse, ela gosta, ela confia nos pais e confia. Falei errado. Ela confia nos pais e gosta dos pais. Aí sim você repetiria de forma desnecessária a palavra pais, por isso você usa o pronome reto eles, para fazer alusão à palavra pais. Pensando nisso, mais exercício para você. Aqui eu peguei uma junção de frases que eu achei, tá? Embora na ocorrência frequente cotidiana, a gramática normativa não aceita o uso do mesmo complemento para o verbo nas regiões diferentes. Vamos lá, onde é que ela vai acontecer, em que frase ela acontece, em que frase ela não acontece. Eu quero saber onde que está. Tem paralelismo, vai aparecer verdadeiro. Não tem paralelismo, vai aparecer falso. E a correção, 01. Lembra de dar uma pausa geral nesse vídeo, faz todas essas 7 frases e vamos lá. Pode-se concordar ou discordar, até radicalmente, de toda a política externa brasileira. Você poria o quê? Eu vou clicar. Lembrando que esse tipo de frase não dói o seu ouvido, mas ela está falsa. Por quê? Quem concorda, concorda com alguma coisa, e quem discorda, discorda de alguma coisa. Eu tenho dois verbos transitivos indiretos, um pedindo a preposição com e outro pedindo a preposição de. Tem que separar. Então, pode concordar com toda a política externa brasileira ou discordar dela, aí o dela resgatando como elemento anafórico, resgatando a expressão que ficou anteriormente citada. 02.
Educador é todo aquele que confere e convive com esses conhecimentos. Essa proposição estaria o quê? Você já deu uma pensada, ela está falsa. É todo aquele que confere esse conhecimento e convive com ele. Que quem confere, confere alguma coisa, transitivo direto, e quem convive, convive com alguma coisa, TI, transitivo indireto. Então é por isso que não pode ter um objeto só quando o verbo tiver duas EGs. 04. Vi e gostei muito do filme Jardineiro Fiel, cujo diretor é um brasileiro. Tá? Essa frase não dói o teu ouvido, mas já vou adiantando, você já deve ter dado uma pausa, essa proposição 4 está falsa, pelo mesmo motivo. Quem vê, vê alguém, vê alguma coisa, transitivo direto, e quem gosta, gosta de alguém, gosta de alguma coisa. Então, como você tem o verbo ter, que é TD, e o verbo gostar, que é TI, você não pode colocar, mesmo que você fale, mas eu já ouvi falar que existe objeto preposicionado. Mesmo assim, não pode. Se o verbo 1 é transitivo direto e o outro é transitivo indireto, você tem que abrir dois objetos. Um para o verbo ver e um para o verbo gostar. A frase ficaria assim, né? Vi o Jardineiro Fiel, que o diretor é um brasileiro, e gostei do filme. Tá? A palavra filme aí é bom, porque se você falasse eu gostei dele, o dele poderia resgatar tanto o filme como o brasileiro, que são duas palavras masculinas e duas palavras no singular. Então aí você nessa hora coloca a palavra filme e não usa lá em cima. Tá? Existe também o livro Jardineiro Fiel, então essa aí é a melhor forma de você arrumar aquela frase. Vamos lá. A sociedade brasileira quer a paz, anseia por ela e a ela aspira. Essa proposição, verdadeiro ou falso, ela tem paralelismo? Bom, você já deve ter dado uma pensada, é a primeira verdadeira. Aí você vai, não, eu acho que essa não tem. Por quê? Ficou repetido. Não, é justamente você não ficou colocando paz, 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 não tem importância. Então, quem quer, quer alguma coisa. O verbo querer aí é verbo transitivo direto. Eu quero o quê? A sociedade brasileira quer o quê? A paz. Quem anseia, anseia por alguma coisa. E esse ela resgatando a paz. Tá certo? E a ela aspira, tá certo? Que o aspira é transitivo indireto, quando está desejando. Moral da história, essa frase tá certa, é a primeira correta. Outra, desejei e desinteressei-me pelo assunto quase que simultaneamente. Vamos lá? Verdadeiro ou falsa, quanto a paralelismo, falsa. E quem deseja, deseja alguma coisa, e quem se desinteressa por alguma coisa. Tem que separar os dois objetos. Penúltima, ela diz que gosta e precisa de mais exercícios para se aprimorar. O que é que você colocaria nessa proposição? Cliquei. Essa daí está verdadeira, porque quem gosta, gosta de alguma coisa, quem precisa, precisa de alguma coisa, está ótima, está tudo tranquilo, está tudo perfeito, tá certo? Então aí você pode colocar um objeto só, que o verbo tem a mesma regência e a mesma preposição. A última, já cheguei e voltei de casa com os trabalhos de que me esqueci em casa. Vamos lá? Falsa, já cheguei a casa e voltei dela com os trabalhos de que me esqueci lá. Bom, lembrando, quem chega, chega a algum lugar e quem volta, volta de algum lugar, apesar dos dois verbos serem verbos intransitivos, um está pedindo a preposição a, o outro, pelo contexto da frase, está pedindo a preposição de. E antes que você fique na dúvida, o casa aí é feminino, não vai ter crase, porque a palavra casa só aceitaria crase se viesse com adjetivo, com uma especificação. Já cheguei à casa antiga, já cheguei à velha casa, já cheguei à casa do meu pai. Aí sim, né? Eu cheguei ao apartamento, mas não vai ter crase. Perfeito? Lembra que vai ter aula de crase ainda. Essa questão, ela é de Minas Gerais também, ela é da Unelfenas, tá certo? Cada letra fala de uma coisa. E só tem um item aí que vai falar sobre o paralelismo, aquilo que eu falei lá no começo da aula. Dificilmente você vai encontrar hoje uma questão em que todos os itens envolvam o tal do paralelismo. Dá uma pausa, sofre um pouquinho com esse exercício que os caras lá fazem umas questões desse naipe aí. Bom, você deu uma pausa aí, cliquei, ele pediu a única que está incorreta em relação aos aspectos presentes no texto em questão. A proposição errada é a letra E. Ele falou que todo mundo teria um acento, né, igual saída, a regra do hiato, né? Jesuítas extraíram, atraíram, raiz, genuíno, cocaína, subtraíra, paraíso, possuído, Paraíba, moído e poluído, todas essas ocorrem hiato. Lembra aqui que é a regra de acentuação do hiato. Eu tenho duas vogais. Se eu separo as duas vogais e a segunda vogal for a letra U ou for a letra I, eu coloco acento. Agora, gratuito não tem acento, caidinha não tem acento.
Tudo bem? Depois você dá uma olhada lá, tá tudo certinho, mas olha para a letra B. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Nessa estrofe do canto do regresso à pátria, não ocorre um perfeito paralelismo sintático em decorrência do verso destacado. Você verifica, minha terra tem o quê? Minha terra, que é o sujeito, tem rosas. Pula esse verso. Minha terra, que é o sujeito, tem o quê? Ouro. Pula, vai lá, vai no próximo. Minha terra tem o quê? Mais terra. Então você verificou que houve uma paralelismo. Sujeito, verbo, objeto. Sujeito, verbo, objeto. No segundo verso, e quase que mais amores, ele colocou sem o verbo, tá certo? E sem o sujeito. Então houve uma quebra do paralelismo, tá certo? Não ocorre um perfeito paralelismo. Você sabe que isso na hora da literatura o pessoal acaba esquecendo. Assinale as opções com o paralelismo. 01. O médico sugeriu ao paciente mais exercícios e que parasse de fumar. Você colocaria que aqui tem paralelismo ou não? Vamos lá? Cliquei. Falsa. Por quê? Quem faz alguma coisa, né? Olha para frente, deixa eu só pegar aqui, ó. Quem faz alguma coisa, tá certo? Sugeriu mais exercício que parece fumar. Eu que estou usando vai fazer. Quem sugere alguma coisa a alguém, né? O problema dessa palavra, dessa 01, é que o E está somando ao paciente, que é um substantivo, com o que parasse, que é uma oração. Então, ou você soma dois substantivos, ou você soma duas orações. Aí eu preferi assim, ó, sugeriu a presença que fizesse mais exercício e que parasse de fumar. Perfeito? 02. O aluno não só trabalha, não só estudava, mas também trabalhava. A 02 seria paralelismo? Lembra de sempre dar uma pausa aí. Essa é verdadeira. Por quê? Não só, mas também é uma ideia de soma. Então você verificou que ele usou o verbo estudar, usou o verbo trabalhar, com a mesma semântica, inclusive, que os dois estão no pretérito imperfeito. 04. Os vestibulandos usam expressões novas e que são indecifráveis para quem corrige os seus textos. Essa proposição, você colocaria que ela tem paralelismo verdadeiro ou não tem xizinho? Cliquei. Falsa. Por quê? Eles usam expressões novas e que, não, indecifráveis, né? Só usa dois adjetivos. Expressões novas e indecifráveis, acabou o problema daquela frase. Olha de novo para ela. Usam expressões novas e que. Uma coisa, somei um substantivo novas com e que é uma oração. Então, coloca o quê? Dois adjetivos no caso. Expressões novas e indecifráveis. Inclusive, encorta o texto aqui, você tem muita ideia. Ele é um ator popular que tem muita experiência. Essa frase está certo ou errada? Essa é de um jornal. Seja aquele jornal de fofoca. Vamos lá? Essa proposição está falsa. Ele é um ator popular e que tem. Peraí, você somou popular, que é um adjetivo, com o que tem, que é uma oração. Então aí, ó, é um ator que é popular e que tem. Então esse E está somando dois Qs que estão associados à palavra ator. Aqui nem azul ficou melhor. Meus avós podem exigir tanto de mim quanto de meus pais a atenção que precisam. Essa proposição estaria verdadeira, tá? Eles podem exigir o quê? Tanto de mim como de meus pais, duas somas, né? Aí ele está associado a esse exigir tanto da minha pessoa quanto do meu pai. Quando está tudo certo, é meio complicado. E a última, ou você se prepara bem para os exames finais, ou não conseguirá a aprovação automática. Essa proposição também tem. O ou, é bem raro aparecer com ou, né? Eu achei essa frase, né? O ou que é uma alternância, ou você faz isso, ou você faz aquilo. Ou você se prepara, ou seja, faz uma ação, ou não conseguirá, ou seja, é outra oração. Aqui eu tirei o ABCD para ficar mais espaçado assim no texto. Considere esse trecho. Prezado colaborador, a diretoria da Organização Solidária Flores do Campo estabeleceu uma reunião dia 28 de janeiro de 2019, as atribuições da equipe de arrecadação. 1. Realizar reuniões mensais. 2. Definir plano de trabalho com metas e locais de arrecadação para cada trimestre. 3. Discussão da divulgação das campanhas com a diretoria. E 4. Prestação de contas à comunidade e à diretoria. Bom, informamos ainda que a sede social possui sala de reuniões que devem ser agendadas com antecedência. Atenciosamente, aí vem lá o pessoal subscrito. Bom, verdadeira ou falsa, o ABCD até ajudava, mas nós vamos na seca. Ele fala na primeira, que apresenta paralelismo sintático entre as atribuições listadas. Ele fala que é uma ocorrência correta de crase, quando houve a necessidade, e a vírgula foi usada indevidamente após a palavra reuniões. Tudo bem?
Bom, vamos para a primeira. Você deu uma pausa, pensou. Há um paralelismo sintático? Falso. Não tem. Por quê? Ele me deu 4 itens. O primeiro e o segundo, realizar e definir, são verbos. O terceiro e o quarto são substantivos. O certo seria falar realizar reuniões, definir plano, discutir a divulgação e prestar contas. Tá? Aí você colocaria só verbo, ou colocar só substantivo. Realizações de reuniões, definição do trabalho, tá? Aqui que você vê que ele foi até, não sei se foi montado ou se o cara achou, porque esses noticiários de direção, de comunicado que vocês têm aí no condomínio, é muito normal o camarada escrever de qualquer jeito. Então ele colocou item 1 e 2 com verbo, item 3 e 4 ele colocou com substantivo. A indicação correta da crase, verdadeira. Olha lá, prestação de contas ao bairro e ao diretor, tá certo? Ao bairro e ao diretor, quando você tem comunidade que é feminino, diretoria que é feminino, para fazer a crase funcionar, tira o que é feminino, põe o masculino, se você escutar algo, a crase está bem empregada. E aí eu já animei a vírgula. A vírgula foi usada indevidamente após reuniões, você colocaria o quê? Falso. Porque assim, ó, esse que você está vendo aí é o famoso pronome relativo. Informamos ainda que a sede social possui sala para as reuniões, as quais devem ser agendadas. Então, as reuniões. Então, com essa vírgula, esse que é pronome relativo, ele está explicando, né? Essa reunião, essa sala, etc. Então, é uma explicativa. Oração subordinada adjetiva explicativa. Se você tirar a vírgula, vai virar uma restritiva, mas não está indevida, não. Essa proposição, essa vírgula, aliás, está perfeita. Há paralelismo nas orações abaixo? Então, essa aqui você dá uma pausa, que essa eu vou acelerar, que eu quero chegar à questão da UFPR. Vamos lá. 01. Os ministros negaram estar o governo atacando a Assembleia e que ele tem feito tudo para prolongar a votação do projeto. Parece coisa de atualmente, né? Vamos lá. Tem paralelismo? Também não. Negaram que o governo está atacando a Assembleia e que, ó, mesma coisa, eu vou voltar. Eles negaram o quê? Que eles, né, estar o governo, ó, negaram estar, né? Ele está colocando uma oração reduzida e somou com o E que está ali do lado com uma oração desenvolvida. Ou você soma com tudo reduzido, ou você soma com tudo desenvolvido, certo? Eu gosto de açaí, mamão e melão. Você colocaria que essa proposição tem falta de paralelismo. Porque quem gosta, gosta dele. Então, quem gosta de açaí, de mamão e de melão é obrigado, tá, gente? 04. Aquelas meninas conseguiram alcançar o topo mais alto da sala e fizeram isso sem macular sua imagem diante dos professores. Essa proposição 04. Tem ou não tem? Cliquei. Tranquilo, né? Elas conseguiram o quê? Alcançaram mais alto e fizeram isso como? Sem macular. Você verifica que tem dois tipos de paralelismo. Conseguiram o que fizeram, com esse sendo somado, e alcançar com macular uma locução verbal. Tal método ocupa a tela não de modo escancarado, mas por meio de acúmulo de imagens. Essa frase tem paralelismo? Cliquei. Tal método ocupa a tela, não ocupa a tela de modo escancarado, mas por meio de acúmulo de imagem. Aqui a posição do não é que atrapalhou essa diversidade, porque o mas é uma oposição. Os professores pensam em fazer nova greve e isolar o governador. Você colocaria que essa proposição está certa. Por quê? Eles pensam em fazer nova greve e eles pensam em isolar. O E está somando as duas atitudes de pensar. 32. Funcionário cogita nova greve e isolamento do governador. Como é que vai ficar essa aqui? Essa vai ficar certa. Eles cogitam o quê? Greve com isolamento, dois substantivos. Tá certo? Lá em cima, na anterior, tem duas ações. Aqui embaixo tem dois substantivos. E durante as quartas de final, o time do Brasil vai enfrentar a Holanda. A última proposição é falsa, porque estouraria a soma. Mas por quê? Time do Brasil com Holanda. A Holanda é metonímia, lembra? Parte pelo todo. O time do Brasil vai enfrentar a Holanda todo? Não. Então, ou você coloca que o Brasil vai enfrentar a Holanda e faz uma metonímia, ou o time do Brasil vai enfrentar o time da Holanda e resolve o problema de paralelismo. Vamos lá. Assinale a alternativa em que a quebra do paralelismo gramatical. Vamos lá. Praticamente é a mesma frase. Eu queria saber qual é a única. Dá uma pausa aí. Tá? Cliquei. A discriminação do uso de drogas é desaconselhável por haver convenções internacionais e por que o exemplo da Holanda foi catastrófico. Qual é o defeito disso daí?
Ele colocou por haver, que é uma oração reduzida, e depois ele colocou uma oração desenvolvida, né? Por haver convenções internacionais do contrário e por ser o exemplo da Holanda catastrófica. Você vai encontrar nos outros, eu até ia colocar a animação, mas como tem as outras 4 frases tão certas, então é só arrumar. Mas onde está o erro da letra B? Ele somou o haver, que é uma oração reduzida, com uma oração desenvolvida. Diversidade, sim. Desigualdade, não. O que você sempre tiver... Aqui, esse texto, eu não usei todas as perguntas, tá? Mas você pode ver que tem uma mão negra e uma mão branca, o Brasil em vermelho, tá certo? Quando você vai fazer o Enem, inclusive, você tem que olhar para toda essa... O que a imagem tem, o que não tem, para dar uma namorada. Vamos lá. Quando você tem a pergunta, leia o texto. Considerando que é esse aqui, tá? Considerando a leitura do texto, pode-se inferir o princípio de igualdade de raças e nele a superação da intolerância e do preconceito, né? O respeito à diversidade, que deve construir a organização da sociedade brasileira, a construção de uma sociedade em função da pluralidade social e cultural pressuposta no paralelismo linguístico, e a responsabilidade de conquista dos negros por uma posição hierárquica proeminente. Bom, o que eu resolvi trazer isso aqui? Você pode ver que tem uma imagem com pouquíssimas palavras, tá certo? Muita interpretação de texto, mas uma interpretação associada à aula de hoje, que é o item número 3, paralelismo. Como é que você fez essa proposição? Deu uma pausa, cliquei. O gabarito, só o número 4 está errado. A responsabilidade da conquista dos negros por uma posição social proeminente não tem como você colocar. Isso daí é um casamento dos dois, tanto o negro como o branco, trabalhando juntos para que não haja mais desigualdade em nosso país. E aqui a questão que eu vou ler bem rápido. Assim, o texto tinha uma interpretação de texto, tá certo? Vai aparecer um item no comecinho, um item no final. Perfeito? Essa daqui é da UFPE. É de um texto, Os Imbecis, a Imprensa Responsável, do Humberto Eco. Diverti-me imensamente com a história dos imbecis da web. Para quem não acompanhou, foi publicado em alguns jornais e também online, que no curso de uma chamada Lectio Magistralis, em Turim, eu teria dito que a web está cheia de imbecis. É falso. A Lectio era sobre um tema completamente diferente, mas isso mostra como as notícias circulam e se deformam entre os jornais e a web. A história dos imbecis surgiu numa conferência de imprensa durante a qual, respondendo a uma pergunta que não me lembro mais, fiz uma observação de puro bom senso. Admitindo que em 7 bilhões de habitantes existe uma taxa inevitável de imbecis, muitíssimos deles costumam comunicar seus delírios aos íntimos, aos amigos do bar. E assim, suas opiniões permaneciam limitadas a um círculo restrito. Hoje, uma parte consistente dessas pessoas tem possibilidade de expressar as próprias opiniões nas redes sociais. Portanto, tais opiniões alcançam audiências altíssimas e se misturam com tantas outras ideias expressas por pessoas razoáveis. É justo que a rede permita que, mesmo quem não diz coisa sensata, se expresse, mas o excesso de besteira congestiona as linhas. E algumas reações descompensadas que vi na internet confirmam minha razoabilíssima tese. Alguém chegou a dizer que, para mim, as opiniões de um tolo e aquelas de um ganhador do prêmio Nobel têm a mesma evidência, e não demorou muito para que se difundisse viralmente uma inútil discussão sobre o fato de eu ter ou não recebido um prêmio Nobel, sem que ninguém consultasse sequer a Wikipedia. Bom, aqui é de 1917 e a vida continua igual. Esse texto foi aproveitado o ano passado na prova da UFPR, é um texto do Humberto Eco, né, de 2017. A primeira pergunta é essa daqui. Eu aproveitei a questão, já que a gente teve que ler. Admitindo que em 7 bilhões de habitantes exista uma taxa inevitável de imbecis, muitíssimos deles costumam comunicar seus delírios aos íntimos, aos amigos de bar, e assim suas opiniões permaneciam limitadas a um círculo restrito, as orações com os inícios sublinhados correspondem a quê, gente? Bom, você dá uma pensada só justificando. Por que eu coloquei essa questão? Porque eu tinha interesse de dar uma lembrada da aula anterior, que é sobre oração reduzida, admitindo, né? Então, se você pensa que se admitirmos, caso admitirmos, há uma ideia de hipótese na primeira e uma ideia de consequência na outra. Essa é uma pergunta que caiu, né? É sem avisar, isso que eu queria chamar. Sem o vestibular avisar que o admitindo é uma oração reduzida de gerúndio, você teve que
mentalmente desenvolver para poder saber que há uma ideia de hipótese, você não pode colocar o embora, você não pode colocar o porquê, que seria a causa, e assim por diante. Perfeito? A outra, que é o que está em vermelho, é o trecho. Então, aqui na linha 1, linha 2, está em vermelho aí em cima. Você dá uma pausa para eu não cansar o seu ouvido. Essa é a última questão dessa aula. Vamos lá? Bom, ele fala aqui, ele quer só falar uma coisa que é correta e, obviamente, essa questão está aí porque aparece a ideia de paralelismo semântico na letra C. O que é correto afirmar, então? Justamente a letra C. A expressão no curso D, lá, para quem não acompanhou, foi publicado em alguns jornais também online, que no curso de uma chamada léxica, ele falou que essa palavra poderia ser trocada por durante. No curso D, durante, me dá uma ideia de durabilidade, ou seja, há um paralelismo de interpretação. Lembra? O paralelismo semântico é aquele que mantém a ideia. Tá certo? Essa tá certa. Na letra A, o sujeito é que no curso de uma chamada, né? Só você ver o que é que foi publicado, né? No curso de uma chamada. A expressão let destacada em itálico em virtude do. Lá tem itálico, aqui sem querer eu vi que está sem itálico. Não é porque é uma palavra estrangeira, latina. Viralmente, aí eu tive que colocar a frase, é uma figura de linguagem que expressa estabelecer um paradoxo? Não, tá certo? É só um hipérbole, no caso. E o é falso deveria apresentar concordância nominal de gênero na história dos imbecis. Não, é uma expressão que está entre final de pontuação. Beleza? Era isso que eu queria chamar a atenção para vocês a respeito do paralelismo. É uma matéria muito difícil, é uma matéria que exige muita paciência do aluno, é uma matéria que, não vamos mentir para ninguém, cai muito pouco, tá? Mas sempre vai ter uma proporçãozinha ou outra, você não pode ficar. Você vê essa questão da UFR, justamente se você não sabe o que é paralelismo, não responderia a questão. Ósculos e amplexos.